Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Por que o céu é azul? Existe vida em outros planetas? Eu sou a Fernanda Castro e esse é o TPM Business. Eu recebi a missão de desvendar o mundo dos negócios através dos olhos de mulheres. E por que eu fiz essas duas perguntas? Será que é porque elas são o tema do nosso podcast de hoje? Na verdade, eu fiz essas perguntas porque elas não têm nada a ver com o que a gente vai falar hoje, ou elas podem ter tudo a ver com o que a gente vai falar. E a pergunta é a seguinte: quando a gente fala de mídias digitais, de Instagram, TikTok, seja lá qual for a plataforma digital, vale qualquer coisa para a gente segurar ou capturar a atenção de quem está assistindo? A gente está aqui hoje com dois belíssimos convidados que eu tenho a grande honra de serem meus parceiros e colaboradores junto do Presença Digital e do Salto da Riqueza. E não é Sal da Riqueza, é Sal do Negócio, Estevão. Salto do negócio, É né? Salto do Negócio. negócio. A gente errou o nome, mas a gente às vezes erra por culpa mesmo, por como é que fala? De propósito. De propósito. A gente às vezes erra de propósito. E tudo, no final das coisas, pode dar um corte. Então, assim, deixa eu apresentar. Raíssa começou a vida, você sabia disso, Estevão? Ela começou a vida no digital falando sobre neuropsicopedagogia. Rafaela de Deus, neuropsicopedagogia. São 3 camadas a pessoa tem. E o que ela me contou foi o seguinte, que quando ela começou fazendo isso, ela queria falar isso no Instagram. E ela percebeu que as pessoas não queriam ouvir muito sobre isso, ou pelo menos não da forma como ela colocava. E com o tempo ela foi se adaptando para hoje ser essa bela influencer que Raíssa Beatriz é hoje no Instagram. Qual é a sua frase favorita que eu adoro? Fala pra gente. Qual delas? Eu tenho algumas. Ah, vai, a que eu mais gosto. Bom, a vida não é um morango, não sei. Eu adoro A Vida Não É um Morango, mas eu tava pensando naquela do brigadeiro. Do brigadeiro. É, R$2. Ah, sim, claro. Se é R$2 agora, ou um presente misterioso? Gente, o que você falaria, eu? Você quer R$2 agora ou um presente misterioso? Você nem sabe qual era o presente misterioso. E Ivana Estevão, formada em jornalismo, começou a carreira como professora de inglês. Te dedico, porque para ser professor de inglês tem que ser fera. Publicidade, jornalismo. Quase a mesma coisa. Publicidade, jornalismo. Começou como professor de inglês e resolveu depois dar uma viravolta nessa carreira e trabalhar como copywriter. Pois é. Explica o que é. Né? Lógico que tem. Comunicação. Tudo é comunicação. Qual que é a diferença de jornalismo para... A gente já vai voltar para falar do negócio que prende a atenção, mas qual que é a diferença de jornalismo e comunicação? Bom, a principal diferença, primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu sou seu fã, você sabe, fã do TPM, fã da marca Fernanda Castro, então, mas vamos lá. A grande diferença é que o jornalismo tem um enfoque mais informativo, enquanto a propaganda tem a persuasão por trás da comunicação. Então, se de um lado eu quero informar, do outro eu quero convencer você a fazer alguma coisa. Basicamente é isso. Tá. Nossa, não tem como você informar sem convencer a pessoa, né? Porque de repente ela não lê, cara, não é? Eu acho que um bom jornalista ele precisa entender de copy, senão acaba que não... Entender de venda, eu sempre brigo com você por conta disso, né? Entender de venda, gente. A vida é sobre venda, não é? Ai, Só vem a Fernanda Castro, vendedora. gente, todo mundo tem que ser vendedor. Desculpa, mas tem que ser. O que você tem pra colocar aí sobre? Primeiramente, eu gostaria de relembrar aqui. Você lembra como nós nos conhecemos? Foi no Clube da Brisa ou foi naquela coisa do afeto? Foi com um presente misterioso, sim. Foi, não foi? Que você foi com seu filho? Gente, a coisa mais linda tá no meu Instagram, isso. Eu compartilhei uma gracinha. E olha, se tem alguém que sabe fazer uma publi bem feita, essa mulher. Obrigada, Fer. Pra mim é um prazer estar aqui hoje também. E trabalhar com você é uma delícia. Eu amo muito, aprendo demais com você. E estou muito feliz da gente estar aqui para falar sobre influência, que é o que eu tenho vivido nos últimos meses.
Eu ontem soltei uma informação, né? Soltei um conteúdo falando isso, que toda vez que você tem uma equipe que concorda demais com você o tempo inteiro, não é uma boa equipe. Porque a equipe precisa ter uns fights de vez em quando, né? Precisa ter umas... Era uma reunião que eu tava, no caso. Era, você estava, inclusive, né? É uma reunião que às vezes precisa ter um fight, porque se não tiver o fight, todo mundo concorda com você, Sim. ou você acerta porque deu sorte, ou você erra todo mundo junto. Né? Então eu gosto da nossa equipe frase, por né? conta Se você disso. é o mais inteligente da sala, troque de sala. Você tá na Troca de errada. sala. Sim, eu gosto muito de uma frase assim também, se você é o mais inteligente das mesas que você está sentando nas mesas erradas. Também tem muito sentido. Bem isso. Cara, na nossa mesa a gente é bem inteligente. Aquele está difícil achar alguém mais. Olha a produção zoando. Eu falo, tô aqui tentando levar o negócio a sério, entendeu? Sabe? Programa Levar o sério, negócio a gente. sério. Tô aqui tentando fazer um negócio de qualidade, engajado, sei o quê. Aí eu falo que a nossa mesa é do mundo inteligente. O que a produção fala? Então tem alguma coisa errada. Né? Vou embora. Vou botar ele sentado aqui na mesa também. Vamos lá. A pergunta era a seguinte, pra gente começar, tá? E olha, eu vou deixar a dinâmica certa, a dinâmica clara aqui de como que a gente vai trabalhar hoje. Eu sou a entrevistadora, sou a host, mas hoje nós temos uma mesa redonda, embora ela seja quadrada, né? Tem algo errado. Algo de certo Gente, está errado. algo de certo está errado nessa história, né? Vamos fazer uma mesa redonda onde... Nossa, não pode falar onde, né? Na qual... Cadê o professor Álvaro? Vamos fazer uma mesa redonda na qual... Gente, precisa assistir o episódio do Álvaro. Não deixa de assistir o episódio do Álvaro, porque a gente pega um monte de coisa que a gente fala errado e a gente nem sabe. Mas enfim, vamos fazer uma mesa redonda na qual vamos discutir aqui, vamos concordar, vamos discordar, mas vamos deixar sempre uma mensagem para quem estiver assistindo do lado de lá. Então já faz o seguinte, entrou esse vídeo aí na sua vida, ativa o sininho, olha só, é influencer aqui, ativa o sininho, já dá um joinha, entendeu? Já segue a gente, TPM no ar, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram também, tem o @TPM no ar, @TPM no ar business, e aqui que a gente solta aquelas coisas que vocês nem têm ideia, né? Mas não tem, soltar é conteúdo, tá, Eudes? Que fique claro que soltar é conteúdo, somos mulheres finas. Enfim, vale tudo para segurar a audiência? Tá, vamos começar. Não vale tudo, tá? Sim. Mas assim, aquelas jogadas que a gente faz, sabe? Que nem eu comecei agora. Eu falei, a primeira pergunta era, o céu é azul? Existem vida em outros planetas? O conteúdo que a gente vai falar não tem nada a ver com isso, mas a pessoa ouve e fala do que ela tá falando, né? Ou como a gente falou outro dia lá na Way, né? Que a Ana Lu falou, eu era um cactus antes de conhecer essa bebida aqui. Vale? O que vocês acham disso? Foi uma pergunta que eu recebi da minha mãe, porque no meu perfil do Instagram eu crio personagens, e um desses personagens sofre muito hater. A gente toma muitos hates, né, com esse personagem, e quando aquilo começou a subir pela primeira vez, a minha mãe viu a proporção que estava tomando, é um vídeo que eu acho que teve 7 milhões de visualizações, a minha mãe me fez essa pergunta, mas vale tudo por engajamento? E assim, eu acho que vale tudo a partir do momento que você está alinhado com uma estratégia que tem um começo, meio e fim. E nessa parte de hates, né, a gente pode entrar depois um pouquinho, mas se não está falando sobre quem eu sou, para mim não importa. Algo que você tem algum controle. Sim, exatamente. Porque controle você nunca vai ter. Porque você nunca sabe o que vai sair da cabeça das pessoas. Mas algum controle. Como que você acha que a gente tem controle sobre isso, Estevão? Bom, eu sou o cara da pesquisa, né? Eu vou ter que voltar nesse ponto mais uma vez. Eu acho que a partir do momento em que você conhece seu público muito bem, fica um pouco mais fácil de você conseguir balizar para que lado você vai. Se de repente você dá um tiro no escuro e viraliza com a coisa errada, que foi justamente o que a gente conversou na última reunião, essa reunião que deu esse fight que você mencionou, você pode, inclusive, destruir a reputação de uma marca. Então, eu sempre vou trazer esse lado das marcas, porque eu sempre trabalhei com, enfim, mais com empresas do que com influencers em si. Sim. E é uma grande preocupação dentro das grandes corporações hoje. Então, pode falar marca? Pode, Itaú, aqui tudo pode. Havaianas. Então, a gente é liberal aqui. Tá certo. Essas marcas têm uma grande preocupação de viralizar errado, porque pode simplesmente destruir toda a sua campanha ou até a história de uma marca, né?
Mas assim, Mas, você não... Fala. Mas será que destruiria mesmo? Porque assim, eu vejo o Burger King. Eu ia falar Eles isso. vivem, Mas eles não era usam proposital a praticamente- do Burger King? Mas é uma Sim. aderência ao público. Então, mas você não da acha marca. que Sim. a do Burger King, explica qual que você tá falando, do cara São lá várias, que... na Não, a verdade. última, que deu A mais última confusão. foi a do Kid Bengala, né? Que fez Essa. um vídeo com o hambúrguer. Ele era o quê? Ele era ator pornô? O que ele Isso. faz? É, né? Creio que era isso. É. Não entendo muito, mas creio que era bem por aí. Eu acho que Era. E- Gente, o que ele era? Era isso, não é? Pô, alguém que chama Kid Bengala, meu. É. Eu vi essa semana um conteúdo que eles postaram com o Procon. Vocês acompanharam? Não, Não. isso eu não vi. O Burger King fez um lançamento de um lanche que se chamava, não sei o que lá, costela. E não tinha costela. E aí eles tomaram um processo do Procon e tiveram que pagar aí R$200 mil por conta disso. E aí passou um ano dessa data e eles lançaram o lanche que tem costela. E eles foram com um carro, aquele carro que entrega mensagens, na porta do Procon para falar Que tinha obrigado costela. por terem nos processado, porque agora nós nos reinventamos e tal, e lançamos esse lanche. Mas E aí eu eles acho que eu estão não vindo com gosto uma muito narrativa dessa. em cima dessa. Eu, Sim. Fernanda, não gosto muito, porque Eu eu tô acho que... coçando com 2 exemplos, mas Tá? segura aí. Essa daí eu acho que eu já não gosto muito. Sim. Porque eu acho que assim, viralizar, você colocar alguma coisa e ter algum controle. Mas eu acho que quando você mexe com coisas que são da sociedade, sabe? Sim. Com a legislação e tal, só por ganhar, eu acho que você tá passando um pouco do Sim. limite. Por mais que você ganhe, por mais que esteja na sua estratégia, eu não gosto muito. Eu citei esse vídeo porque eu vi um comentário nele em que a menina citou o vídeo do Kid Bengala, no comentário desse vídeo do Procon. E aí o BK comentou embaixo, tipo assim, já fui cancelado por isso, vamos trocar o disco? Ou algo assim, brincando, né, com a pessoa que fez o comentário. E todas as pessoas que sempre trazem esse assunto à tona, eles falam, vamos deixar baixo. Uhum. De certa forma, foi sim uma estratégia, porque sofreu um cancelamento muito rápido, eles sumiram com o vídeo e ficou uma narrativa que eles puxam até hoje. Eu não sou contra a do Kid Bengala, eu gosto, porque Sim. eu acho que cria um impacto. Eu acho que tem Né? super aderência com o É, público da marca. tem um Super, impacto. assim. Sim. Mas a do Procon já não gosto mais. E acho que eles... A produção tá rindo com a história do impacto. Olha Não, lá. mas de verdade... Mas eu acho que eles já tinham mapeado, inclusive, o que podia dar errado, nesse caso. Eu acho que eles sabiam que isso podia acontecer. O do Kid sabe? Bengala? O Kid Bengala. Eu também acho. Mas quer ver um que não tinha nada, assim, pelo menos na minha visão, aderência zero com o público da marca, não sei se vocês vão lembrar, tinha um comercial do Classe A, da Mercedes, não preciso nem dizer qual é o público-alvo. Sim. E a música do comercial era do Leque Leque. Ah, leleque, leque, leque, leque. E era ele dando vários cavalinhos de pau, assim. Então, mas você não acha As que isso vendas pode... despencaram. Então, mas você não acha que isso Então- pode ter a ver com essa história agora, por exemplo, da Ferrari e do jogador de futebol? Que Pode. quer comprar uma Ferrari e não pode comprar porque ele não tem o perfil? Pode ser, só que eu acho que nesse caso da Mercedes, os resultados provam que eles não tinham mapeado muito bem, sabe? Esse é um exemplo. O segundo que eu queria trazer é da Red Bull. Então, assim, a Red Bull é uma marca que tá super ligada a esportes, tá super ligada à vida ao ar livre, a eventos radicais, e eles colocam a marca deles, enfim, em atletas que caem e quebram o pescoço. Então isso acontece. Então, assim, dependendo do público da marca, seria um risco enorme, vocês concordam? Uma Mas marca qual que é a de- ideia? Red Bull te dá asas, mas não dá Exato. asas, é isso? Não dá, Não, sei lá, eu fiquei na dúvida A Fernanda agora. já não gosta mais da PUV e da Red Bull. Não, porque esse dá Red Bull te dá asa, mas você cai e quebra o pescoço, eu não entendi. Foi um exemplo, assim, o que eu Tá. quis dizer, assim, a proposta da marca é ser disruptiva e radical. Então, Tá. eu acho que o público da marca aceita esse tipo de coisa. Ver um cara não quebrando o gosto pescoço de com Red novo. Bull é uma coisa. É. Mas, sei lá, uma marca regional aqui, sei lá, Unimed, não seria tão legal. Não sei. Mas não gosto dessa, assim, pessoalmente, não gosto desse posicionamento. É que você não é o público da Red Bull. Cara, eu até tomo Red Bull. Se eu tomar Red Bull, acho que eu pulo daqui da janela, né? E cai de pé ainda, Melhor tipo não, gato. Não faça É. isso. Mas eu acho que vai um pouco além do aceitável, sabe? Porque você mexe com coisas que podem... A palavra não é bem magoar, mas pode pegar com outras pessoas alguma coisa muito séria. Eu não sei, eu não gosto. Você também acha, Rafa? Eu acho É, que né? você mexe numa linha muito Muito tá tênue, né? certo, Muito tênue. Diferente da brincadeira em si, né? Uhum. Mas, bom, organizando agora a história da... Vamos fechar aqui, a história da viralização. Eu sou a favor
da viralização. Muito a Rafa, olha, favor. até mudei agora. Raíssa, Eu sou totalmente a favor. Estevão, A favor com muito cálculo. com muito cálculo. Desde que você tenha... Vai lá. Desde que você saiba exatamente com quem você está falando. Eu acho que as marcas mais fortes que a gente tem hoje, elas sabem exatamente quem é o público-alvo, aliás, quais são os clusters, porque elas geralmente se comunicam com grupos diferentes, não com um só. Cluster é um grupão, né? É como se você pegasse o público-alvo e dividisse em grupos de interesse. Vamos dizer assim, sei lá, Nubank. Aí eu pego o cara que é atleta, eu pego o cara que é executivo, e eu crio esses nichos e depois eu crio uma comunicação direcionada para essa pessoa, que no universo das redes sociais ficou muito mais fácil, né? Quando a gente tinha só TV aberta e rádio, era um pouco mais complicado fazer esse tipo de diferenciação. Tá. Nossa, você estava falando agora, deu uma viajada na maionese. Lembrei o que eu ia perguntar. Fala, Rai, dá um insight para quem quer ter um vídeo viral. O vídeo viral, ele não é sorte, já começa por aí. Eu achava muito que as pessoas que viralizavam deram sorte em algum momento, até que eu aprendi a fazer virais. E eu sei exatamente quando o vídeo vai viralizar. Inclusive, eu coloco algumas pessoas, meus melhores amigos, que são da área de marketing. E aí eu vou colocando toda a minha estratégia antes de fazer o vídeo. E aí a gente acompanha depois aquele vídeo crescendo. Dá pra você ter muita certeza de que aquele vídeo tem potencial. Ele só não vai subir realmente se a plataforma não ajudar, né? Que às vezes está passando por atualizações e etc. Às vezes você usa palavras erradas, Sim, hashtags também. errados. Sim, Tá. mas para viralizar, eu acho que você precisa focar nos 3 primeiros segundos do seu vídeo, que a gente chama de gancho. Eles determinam se a pessoa vai rolar e vai passar, ou se ela realmente vai ficar ali para assistir até o final. E as métricas de engajamento que fazem um vídeo subir, lógico que temos salvamento, compartilhamento, mas a mais importante é o tempo em que a pessoa fica presa no seu vídeo. Tempo Né? de tela, né? O tempo de tela de visualização. Então... Quanto mais tempo de tela fica, mais ele distribui. Isso, exatamente. No orgânico. No orgânico. E Então, qual é esse tempo que tem que começar? Acima de 3 segundos, lógico, né? 3 segundos é um gancho que faz a pessoa assistir. E aí, não importa se o vídeo vai ter 1 minuto ou não. Seria como você vai reter essa pessoa ali por talvez mais de uma vez. Eu gosto muito, se você quer viralizar essa semana, comece a usar vídeos curtos com um áudio que esteja em alta, por exemplo. Eu gosto bastante também quando você quer uma forma mais fácil. Você coloca o efeito looping, você já viu? É um vídeo que o áudio, ele não fica com começo, meio e fim. Então, você começa a assistir e você não percebe que ele acabou. E aí, você tá assistindo outra vez, e outra vez, e outra vez, sem se dar conta Tem de que outro esse vídeo desse já tipo chegou no final. Exatamente. Esse tipo de vídeo sobe muito. O meu vídeo maior de todos até agora foi o de 14 milhões de visualizações, e ele foi com essa estratégia. Tem vários áudios que você consegue cortar ali bem no time certinho, que a pessoa não vai perceber Que realmente acabou. já acabou, sim. Então passa seu arroba já, aproveita. Meu arroba é Raíssa Beats, que é Raíssa Beatriz no Instagram. Raíssa Beats. Bom, então temos uma unanimidade. Somos a favor da viralização, até porque esse pessoal todo cai e a gente conversou sobre isso, né? Uma seleção natural as pessoas vão ficando e outras vão saindo, né? Então cai esse monte de gente para dentro e aí na seleção natural a gente vai mantendo alguns seguidores e outros não. Que é a base de funcionamento do orgânico. Né? Sim, Tá. Vamos escolher outro? Tô errado? Tira você um aí. Tira um aí. tá certo. Nossa senhora, ela fez do Vai post-it, você. gente. Gente, olha, não combinamos. Branding, Brandy. que era o que estávamos falando ontem sobre branding. Bom, branding é uma palavra em inglês que fala sobre marca. E tá muito na moda, né, falar sobre branding. E a pergunta que a gente entrou num fight ontem sobre branding era a seguinte. Uma empresa que vai começar agora, uma empresa que está há mais tempo no mercado, ela toma todo o cuidado com branding e tal. Mas uma empresa que está começando agora, será que ela tem que se preocupar tanto com essa marca? Ou ela tem que começar de alguma forma? Pode ser que ela se preocupando demais com a marca, eu acho isso, que uma empresa que inicialmente está nascendo, se ela se preocupa demais com a marca, será que ela não fica muito tempo parada e quem nasce perfeito nasce tarde? Rai. Eu compartilho da mesma opinião que você, porque eu mesma
Porque somos meninas e... Sim, exatamente. Eu venho da área da educação, trabalhava em escola e, de repente, eu tive que mudar para o digital. Eu tinha um curso de marketing e fé em Deus que eu ia conseguir alguma coisa dali. Mas foi toda uma construção, e eu gosto muito do termo construir o avião já em voo, né? Então, eu não tinha algo sólido, eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia qual tipo de conteúdo eu iria criar e como que eu iria monetizar isso. Mas eu simplesmente comecei. E dali eu fui vendo o que dava mais certo e o que não dava tão certo assim, e fui funilando mesmo o que eu realmente queria fazer. E eu também já tive uma experiência com loja de roupas online, onde eu e minha mãe estávamos abrindo na pandemia, e eu sou muito adepta a isso, sabe? Comece com o que você tem hoje, e eu buscava muitas estratégias de como fechar aquela venda, de como crescer, mas não tanto em consolidar algo sólido por trás da minha marca. Eu não... Vamos deixar claro, tá, gente? Se tem uma pessoa no mundo que gosta de planejamento, Sim. sou eu, né, Estevão? Se é uma pessoa que gosta de tudo planejado, sou eu. E eu tenho uma outra frase da história do avião, tudo bem você mexer no avião, você precisar mexer no motor do avião com ele no voo. Mas se você puder mexer no motor do avião com ele no solo, Sim. cara, mexe. Porque você mexer no motor do avião com ele voando, como Sim. disse agora o Eudes, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Quando é que eu mexo no motor do avião com ele voando? Eu sei que ele vai cair. Então, ou eu mexo, ou a gente vai morrer de qualquer forma. Pelo menos é uma tentativa. Mas mexer no motor do avião voando, só se realmente for muito necessário. O que eu quis dizer com relação a essa questão do branding era o seguinte, e aí eu vou de encontro com o que a Raíssa falou, sabe, Estevão? Porque eu acho o seguinte, que às vezes a gente parte da nossa ideia, da nossa cabeça, que essa ideia é muito boa e a gente trabalha toda em cima dela e a gente vai para o mercado com essa ideia pronta, e a hora que a gente joga ela no mercado, com toda a estratégia, com todo o branding, com tudo aquilo que a gente fez, o mercado não compra, como foi a questão da neuropsicopedagogia. Gente, eu precisei, juro, estudar para falar neuropsicopedagoga. Né? Xirofômpila, não é? Xinforinfo. A gente tem uma briga por conta disso. Do Chaves. Eu acho que é xirofômpila. Ele disse que é xinforínfula. Tem que trazer um print aí. Tem. Mas, enfim, essa questão do branding por trás de como é que a gente faz para ter um branding, né, ter uma marca que comunica alguma coisa, mas mesmo assim, ainda ter alguma coisa um pouco mais rápida. E aí? Vamos lá. É assim, o que eu quis dizer nessa um discussão equilíbrio, que a gente né? teve é que existem os dois caminhos. Para mim, as duas empresas vão fazer branding. É que uma vai fazer de qualquer jeito, uma vai, enfim, colocar qualquer logo sem pensar em nenhuma estratégia. E a tudo outra, bem, vai. Tudo bem. Muito mais tempo talvez para ter resultado. Não, porque eu quero dizer que assim, às vezes a empresa vai começar, Estevão, e ela não tem grana. Ou ela compra o insumo para fazer, ou ela gasta para fazer um logo. Você entende isso? E, na Faz verdade, sentido? É muito mais fácil começar assim do que começar. Digo realmente em termos de... A grande maioria das pessoas começam sem ter nada, né? São pouquíssimos que realmente o brasileiro fez já isso. tem algo para... O brasileiro é isso. Assim. Você não acha? Não, ele ainda acha que não, gente. Não, então, de novo, eu acho que você vai fazer branding de qualquer jeito. Então, você vai fazer mal feito ou você faz de uma forma planejada para tentar chegar mais longe, de uma forma mais eficiente, gastando menos, com menos esforço e enfim. Só que eu acho que as marcas que fazem do jeito planejado, elas têm muito mais potencial de chegar ao cliente que ela quer, de chegar no resultado que ela quer, com metade do esforço. E aí, assim, de novo, a gente vai falar de grana. Concordo em partes. Eu acho que não é tão caro assim você fazer uma pesquisa de mercado bem feita com o seu público para entender para onde você vai, sabe? E o branding nada mais é do que a representação de onde a sua marca quer chegar. Da sua ideia. Que você enxerga. Da sua ideia por trás do negócio. Ideia, ou do maior benefício que você traz para uma estratégia. Então você coloca a estratégia antes da venda. Sim. Sim. No episódio, me ajuda aqui, gente, no episódio 3, qual que foi o do Samuel? Foi o 2, né? O episódio do Samuel, a gente entrou numa discussão dessa, que a gente estava falando de networking e de funil de vendas.
E ele fez uma lista, e aí tinha mentalidade, tinha estratégia, tinha venda, não sei o que e tal. E eu coloquei estratégia antes de venda. E ele, como um expert de funil de vendas, e vamos combinar, alguém que trabalha com funil de vendas trabalha com o quê? Estratégia? Não tem como. Você tem um funil de vendas bem feito, você tem que ter uma estratégia. E ele falou, Fernanda, estratégia antes de venda depende muito do negócio. Um vendedor de docinho, por exemplo, ele tem que ir pra rua e vender o docinho. Adoro esse exemplo. Né? Ele tem que ir pra rua e vender o docinho. Se ele tem R$200, e ele tem que escolher, ele gasta R$200 comprando o leite condensado e fazendo o docinho, ou ele gasta R$200 fazendo uma marca pra ele, ou contratando alguém para fazer uma marca pra ele. O que adianta ele pegar os R$200, fazer o branding e depois não ter o doce pra vender? Ele gasta os R$200, mas ele para um dia antes para observar qual é a melhor estratégia para gastar aqueles R$200. Então você põe o pé no freio, organiza a sua casa e depois você investe o dinheiro que você tem. E assim, eu acho que grande parte dos negócios funciona como esse seu amigo falou. Eu acho que a venda vem antes, mas é por isso que a gente vê tantas empresas patinando e gerando, fazendo mais do mesmo. É a minha visão. Então vamos lá, vamos então botar o vendedor de docinho. Ou, não sei, fala alguma outra coisa mais simples. Às vezes uma pessoa que pipoqueiro, o vendedor de docinho, né? Qual é essa estratégia, por exemplo, que ele não vai gastar o dinheiro fazendo ou vai gastar menos, porque ele tem R$200 e ele tem desses R$200, ou ele compra o milho, os insumos, o queijinho, porque não pode ter, né? O queijinho e tal, ou ele vai fazer o que você chama dessa estratégia de branding para o pipoqueiro? Vou deixar ele nervoso agora. Não, calma aí. O branding pro pipoqueiro é um segundo passo. O que eu queria trazer antes disso é uma história de um, sei lá, não vou lembrar o nome agora, Seu Francisco. Seu Francisco vendia Gente, tem nome de pipoqueiro, São Francisco. Você viu? Muito. Seu Francisco vendia pipoca 14 horas por dia. Ele mal conseguia ficar com os filhos. É tudo storytelling. Ele é ótimo, gente. Corta agora pra câmera dele, porque ele conta história como ninguém. Vai. Seu Francisco vendia pipoca 14 horas por dia. Só que uma bela noite ele chegou em casa cansado e falou, eu não consigo ficar com os meus filhos mais. E seu Francisco nem dormiu essa noite. Ele passou a noite pensando o que ele poderia fazer para passar menos tempo vendendo pipoca e mais tempo junto do seu filho. Resultado, no outro dia, ele decidiu não vender pipoca. Aí o cara da venda vai falar, mas não vai vender pipoca um dia, pelo amor de Deus, mas um dia sem vendas. E ele passou a tarde toda observando as pessoas que compravam pipoca. E ele reparou que os 2 momentos do dia em que eles mais vendiam, os pipoqueiros colegas do seu Francisco, era na entrada e na saída do colégio. No outro dia, ele falou, se esse é horário de maior movimento, por que eu não tento ficar só nesses horários? E foi o que ele fez. Sabe qual foi a diferença de resultado? Nenhuma. Ele fez o mesmo valor. A diferença é que ele trabalhou 12 e nos outros dias 14. Ou seja, ele ganhou o dobro. Entende? Então eu acho que é muito de você parar às vezes e observar. Não tem grana? Beleza. Para e observa o mercado. Tem muita gente que fala do ócio criativo, né? Sou super a Não favor. deixa de ser o ócio criativo, né? O ócio criativo é você, às vezes, sair da operação, principalmente o micro e pequeno empresário, que normalmente está super imerso na operação, é você parar, sair da operação e olhar em volta. Então, você acha que essa pode ser uma estratégia para você ter um branding que não vai custar nada. Exato. Que assim, você vai falar, mas não mudou o logo dele, mas fortaleceu a marca. E branding não é só sobre logo, é sobre a construção de uma marca forte, então tem a ver. Ou seja, ele não é mais o seu Francisco pipoqueiro. Ele é o seu Francisco pipoqueiro da escola. Sim, mas o que eu quis dizer é que esse simples movimento torna esse cara, como você falou, ele ganhou mais, ele tem uma marca mais, ele tem mais tempo para pensar as outras estratégias de branding. E só aí eu acho que já é um ganho, já valeu a pena, sabe, esse dia parado. E feliz do filho do seu Francisco, que agora tem o pai em casa o dia todo. Como chama o filho do seu Francisco? Júlio. Juju. É o Júlio do Cocoricó? Foi o que passou na minha É cabeça. o primeiro Júlio. Gente, isso é branding, não é? É. Isso é branding. Isso é branding, Exatamente. não é? A hora que ele falou Júlio, a gente pensou, mas assim, por que você não pensou no Júlio do Cocoricó e a gente pensou? Sabe por quê, Raíssa? Conta aí. Porque somos mulheres. E porque temos filhos.
Sim, temos filhos e apesar que meus filhos, Fer, eles não Não sabem nem o que assistiram é Cocoricó? É porque não são é da menores. idade, né? Mas eu sou professora, né? Já passei várias vezes na E escola você deve ter também. assistido Cocoricó, não assistiu? Sim, assisti. Eu assisti com meu filho. Mas olha só, isso é branding, não é? Quando você fala um nome e você, Constrói na uma hora, imagem na já cabeça. remete. Eu já, na hora, pensei no Júlio Cocoricó. Quer dizer, se eu tivesse falado antes, ou isso tivesse no coisa, a gente podia botar a imagem do Júlio Cocoricó aqui, né? Né? Não vou falar que não foi a produção que não se preparou pro Júlio Cocoricó. Podia aparecer o Júlio Cocoricó aqui agora, de repente. Eles vão dizer que foi intencional pra formar imagem na cabeça da pessoa que tá assistindo. Mas falando no branding é muito sobre isso, não é? Você, de repente, pensar, falar um nome. Você falou o nome Júlio. Pode ter pensado em qualquer Júlio. Mas na hora eu pensei no Júlio do Cocoricó e você também. Por que isso é branding? Então, de novo, eu acho que branding é você projetar na cabeça das pessoas a imagem que você acha ou que você acredita que a sua marca tem que ter. E um exemplo que eu ia trazer lá atrás, eu até abri aqui para dar uma olhada, que é uma marca assim, já é relevante, não é tão grande assim, mas eles não tinham tanta grana há pouco tempo. E eles pegaram um nicho de mercado que pra mim, pelo menos, é super interessante, não sei se vocês conhecem, a SodaStream. A SodaStream vende basicamente gaseificadoras. Eles vendem máquinas para tornar a água da sua casa gaseificada. Você fala, pô, mas será que o nicho de pessoas que tomam água com gás é tão grande assim? Não só é grande, como o branding deles foi todo voltado para... cadê? Faça água com gás em casa. E aí, assim, eles trazem duas palavras que são basicamente... para vender essa ideia. Por que eu não vou comprar? Porque eu tenho que fazer em casa. Então, a primeira... não ao vivo some tudo. Não ao vivo, né? Some tudo. A gente pode... A Rafa pode cantar uma música enquanto Canta isso. uma Né? música enquanto isso. Ah, é? Vai aparecer? Ai, gente. Eu conheço! Tá vendo? Esse Júlio. Tá, por que ele tá careca? Acho que você errou o nome, né? É sério, gente, Não a acredito. pessoa que tem calvície... Cadê a galera do Sem Pé Nem Cabeça aqui? Cadê a galera do Sem Pé Nem Cabelo? Sem Pé Nem Cabelo, falei cabeça. Cadê a galera do Sem Pé Nem Cabelo aqui? Porque isso só pode ser coisa deles. Que faz o quê? Na hora de botar o Júlio, bota o Júlio ali sem cabelo no final das contas. Parendo eu dizer isso. Gente, esse é o Júlio do Cocoricó. Quer dizer, olha só como a gente liga uma marca na outra. Mas enfim, você estava falando da Tá mais pro pai. da água gaseificada, né? Então, aí eles trouxeram Achei, tá? Encontramos. Eles trazem como prático e ecológico. Então, são os maiores benefícios que eles vão dizer assim, o maior chamariz que eles identificaram para o público deles. E aí, assim, eu acho que o branding deles é fantástico. Não só eles pegaram um nicho de mercado que é interessante, que tem muita gente ainda para... Enfim, eu acho que a maioria da galera que toma água com gás compra, né? Não tem uma máquina em casa. Sim. Então, não só o nicho é interessante, como o branding e a proposta da marca é super alinhada àquilo que eles vendem. Mas eu acho que eu vou um pouquinho além. Eu acho que eu vou um pouquinho além, porque o que acontece é o seguinte, às vezes... O cara não compra a sua marca porque você não educou ele a comprar a sua marca. Também. Então você cai um pouco naquela de que eu não vou comprar água gaseificada, uma máquina de fazer água gaseificada em casa. O cara que Eu só compro- fica topo, só na base do... Ele só quer vender. Ele nunca educa o cara que não tá pronto pra comprar. Tem isso. Pois é, isso. Mas E é tem- muito difícil você vender só falando compra, compra, compra. Porque às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela precisa, ela nem sabe que seria interessante. E isso é trabalhar os níveis do funil, né? E se Sim. a gente falar se a gente falar do B2B, esse problema é ainda maior, porque você tem um processo de vendas que é mais complexo, né? Então, se você ficar nesse... Enfim, já tenho vários exemplos na cabeça, mas se você ficar só nesse fundo de funil, fazendo oferta direta para produtos que são um pouco mais complexos, como, sei lá, prensa de tijolo ecológico, isso pode ser um problema, sabe? Ou água gaseificada, compra uma máquina de fazer água gaseificada. Né? Mas agora pensando nessas coisas, nessa estratégia de branding e como que nós colocamos nossa marca voltada para o Instagram, os stories facilitam muito nossa vida com isso, né? Porque, por exemplo... Você consegue explicar mais. Exatamente. E você consegue estar todos os dias falando aquela coisa que é sua característica. Por exemplo, Fernanda bebendo água
quando um número liga pra ela. Um número desconhecido. Gente, foi a forma que eu descobri. Eu mesma já quero começar a me gravar bebendo água quando os números me ligarem. Gente, eu boa printo ideia, a tela, né? eu printo a tela, falando um número estranho me ligou, eu tenho que beber água. Sim. Entendeu? Tudo vira post. Eu já comecei. Você sabe o que eu já outro dia fiz? Que eu tava em reunião, eu coloquei no modo avião. Só pra ninguém me ligar, porque eu não queria nem beber água naquele momento. Porque é inacreditável a quantidade de 0300 que ligam pra você, né? Sim. Então, também é uma ligam possibilidade de beber água. O meu agora tá silenciar desconhecidos. Porque daí nem. Sim. Daí você já resolve o problema. Ai, você acha que isso é branding? Porque quando eu fiz isso, eu não fiz intencionalmente, não. É branding a partir do momento onde as pessoas, toda vez que olharem o celular delas com um número desconhecido, lembrar. vão se lembrar de você. É uma construção da sua marca pessoal. Ou a mochila do Eu- Capitão América. É, exatamente. Então eu tenho alguns no meu Ou a perfil pessoa que eu esqueceu a bolsa. Esqueceu, comprou Sim. a bolsa que sonhando, comprou a bolsa esqueceu sonhando. a bolsa no São Uber. muitos detalhes. Gente, mas é muito real. Eu não é brand. O branding pode ser real? O branding é real. Ele Ele é é. real. Se ele não for real, acho que ele não cola, não é? Você não consegue Sim. sustentar por muito tempo, vocês acham? Exatamente. Se ele não for real, ele não vira uma coisa sólida. Não vai fazer sentido para a cabeça das pessoas que estão te assistindo. Porque você não vai conseguir sustentar aquilo Sim, no longo por prazo. muito tempo. Né? Aquela coisa da Eu da tenho personagem. algumas que eu sempre uso no meu perfil, por exemplo, é melhor sair de cabelo molhado do que de cabelo sujo, né? Então, quando eu não tenho tempo de escovar o meu cabelo antes de algum compromisso, eu saio de cabelo molhado e posto essa frase. Tem algumas outras também que eu sempre falo, que sempre que as pessoas olham, elas constroem aquela imagem de mim na cabeça delas. E aí, sempre que elas vivem um momento parecido, elas tiram uma foto e me marcam, escrevem a mesma legenda. Mas peraí, você acabou de falar ainda há pouco que você criou alguns personagens. Sim, também. Você tem uns personagens. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente falou que branding não pode ser personagem porque a gente não consegue sustentar. E Sim. agora? Agora, assim, o meu personagem, no meu caso, as minhas narrativas funcionam como se fossem uma novela da Uma minha história. vida. Sim, tem todo um storytelling por trás. Então, as pessoas que me seguem, elas sabem que aquele personagem é só um personagem. Elas sabem o que é um branding seu? Criar personagens. Pronto. Sim, exatamente. Tá. Então, eu tinha um personagem que a gente finalizou agora, que era um casal, né? Eu e o Miguel criávamos conteúdos como se fôssemos casais. Um casal, aliás. E esse casal, a gente decidiu finalizar ele agora. Mas todas as pessoas sabiam... Ela resolveu terminar um relacionamento que existia só na cabeça dela. Não, que existia só na cabeça dos Das meus pessoas. seguidores. Porque na minha cabeça... Fica cada vez pior. Sim. Aham. Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, acreditem no que eu falo nos stories. O que a gente sobe de conteúdo pro Reels, provavelmente pode ser um personagem se tiver sem pé nem cabeça, né? Por isso que eu prefiro os stories. Sim, Só eu. é a vida real, Eu sim. prefiro os stories. Eu também prefiro muito. E Apesar de não ser o que Dessa entrega forma. mais, né? Sim. Mas conversão, engajamento. sim, Ele não entrega mais Ele- conversão e engajamento, mas ele entrega mais fundo de funil e venda. exatamente. Porque é ali que o São cara. pessoas mais que tá próximas, São os pessoas mais aquecidos, próximas, sim. né? É. Eu gosto muito dessa ideia de narrativas no Instagram e eu consigo brincar com elas do que é vida real e o que não é, justamente por eu não deixo uma informação clara. Por exemplo, eu nunca disse que eu e o Miguel éramos de fato um casal, mas a gente postava algumas fotos juntos e as pessoas deduziam, e nos comentários eu nunca comentava assim, não, estamos juntos. Não, eu sempre deixava pontas soltas para que elas entendessem que eram de fato um personagem. Porque pro seu branding naquele momento ali, você queria que as pessoas acreditassem ou pensassem Sim. que existia um relacionamento Inclusive, todos meio os posts que misterioso. o Miguel Tudo tá, na vida é misterioso, na vida da Raíssa, né? O doce misterioso, o brigadeiro é misterioso, o casamento é misterioso. Instagram. Mas isso é o branding, Sim, não é? exatamente. É um mistério por trás. Sim. Gente, vocês leram o Mistério de São 5 as Estrelas? narrativas. Quem já leu esse livro da coleção Vagalume? Gente, só eu? Não. Tá, desculpa. Isso Dá pra aí. cortar? Eu desisto. Entreguei agora, né? 1978. Ah, vai. Eu gosto bastante dessa ideia de personagens porque as pessoas na internet pensam que estão vendo 100% da nossa vida. Com uma sequência que, se você somar tudo de story, não dá 10 minutos. E elas pensam que realmente te conhecem e que vocês têm certa proximidade, né? Os stories, responder stories de outras pessoas nos
nos faz pensar assim. Eu tenho várias pessoas também que eu respondo story, ela me responde, e que eu nunca vi pessoalmente. Mas quando a gente se fala, Acontece. é como se fôssemos melhores amigas. De fato, você tá Isso. mais próximo do seu público Sim. hoje do que nunca, né? Antes, se uma celebridade fazia tal exatamente. coisa, o máximo que você fazia é comentar com o outro, assim, putz, você viu que o cara... Hoje você É. manda uma mensagem pro cara, né? Sim. Aconteceu algo do outro lado do mundo, você pega o seu celular, manda uma mensagem no Instagram do cara e detona ele. Então, Sim. assim, realmente estamos mais próximos uns dos outros do que nunca. Bom, vamos finalizar o branding, então, aqui. Você que é o copywriter, é o cérebro do negócio. Finaliza aí, o que é esse tal desse branding? Então, eu gosto um pouquinho de branding, tá? Sei só um pouquinho, gostaria de saber mais, Não mas deu eu pra perceber. Nossa, eu nem eu trabalhei vi. numa agência que caiu era... aqui embaixo, deixa eu ver. Pois é. Trabalhei numa agência que, enfim, era referência em branding no Brasil. E eles trabalhavam sempre em cima de um tripé, que era marca, negócio e comunicação. Então eles diziam que a marca a comunicação a marca o negócio faz e a marca fala. Então era faz e fala. Eles diziam que a partir do seu propósito, se você conseguisse surfar essas 3 ondas, então, de novo, marca, negócio e comunicação, você provavelmente tinha uma marca que é forte. E aí, assim, cases deles vão infinitos. Citroën, Peugeot, Itaú, Havaianas. Mais ou menos, entre você conhecer o seu cliente, conhecer o seu produto e saber o que o mercado compra. A gente já falou sobre isso, Fer, saber como é que eu comunico aquilo que eu vendo. Como é que o meu público comunica aquilo que ele precisa comprar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá. A gente vai parar 2 minutinhos, 1 minuto, porque a gente vai pro comercial, mas antes eu queria deixar uma coisa super clara aqui. Posso falar na minha câmera aqui? É o seguinte. Falar, gente, olha, o business, a gente tá nesse vibe de, né, brincando e rindo, porque não é porque a gente tá falando sobre business ou sobre negócios que tem que ser sério, que tem que ser sisudo, que tem que usar blazer. Tá super na moda hoje falar, né? Ai, não, porque tem que botar o blazer. Não, não tem. Os negócios, eles podem ser leves, eles podem ser divertidos, eles podem ter essa vibe, que é a vibe que normalmente a gente tem, mas não significa que a gente não tem momentos muito sérios, não tem momentos de algumas chamadas de atenção, não tem momentos de briga, não tem momentos de descontração e de momentos sérios também. Mas assim, larga esse estereótipo de porque a gente está falando de negócio, a mulher tem que estar de preto, sapato alto e... ia falar batom vermelho, né? Batom vermelho e cara fechada, e o homem tem que estar de terno e gravata. Sucesso não tem nada a ver com isso. Sucesso está aqui dentro e como você comunica isso. Negócio é sobre isso. Eu vou dar mais um golinho aqui no meu chai da gente, porque eu quero terminar ali de tomar, porque olha, café conceito detonou aqui, né, gente? O que vocês estão tomando aí antes da gente ir pra coisa? Conta pra mim. Estou tomando um vanilla latte. Ai, gente, olha, meu copywriter fala inglês. O meu é uma soda italiana de maçã Ela já verde. tomou a soda italiana de maçã, delícia. Vamos pro comercial falar do Vivá enquanto a gente toma aqui? O Vivá é para você, para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível, para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes, para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família, para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com um toque contemporâneo, para abrir e fechar com chave de ouro para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende! De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. De volta! A gente tava aqui sentada aqui, ó, na descontração, ó. Aí a gente, ó, de volta, fazer até de novo, olha lá, a gente descontraído aqui, ó. Aí estalou o dedo aí, ó. É mais ou menos, quase um cachorro, gente. Quase um cachorro. Vamos pegar outro? Pega você agora, Rai. Vamos ver o tema. Rufem os amores. Consistência. Consistência, adoro falar sobre consistência. Consistência. Eu vejo que hoje as pessoas no Instagram, né, nas redes sociais, elas querem falar sobre muitas coisas. Então, por exemplo, se eu sou, não sei, vamos falar de uma escola, por exemplo, né? Então, assim, um dia fala... Não, eu quero trazer outro tema que eu acho que eu gosto mais. Alguém que tem uma loja de vender passagem aérea, como que chama? Uma agência de turismo. Sim. Alguém que tem uma agência de turismo, certo? Então, assim, hoje ela fala de Paris, amanhã ela vai falar de viagem de navio, depois de amanhã ela vai falar sobre como escolher seu hotel, na quinta-feira ela vai falar sobre viagens de ônibus ou viagens de carro. Ou seja, no meu ponto de vista, a pessoa acha que está sendo consistente porque ela está postando todo dia. Vocês acham que ser consistente é postar todo dia
ou é mais sobre outros assuntos? Estevão está segurando a língua, vou deixar a Raíssa falar primeiro. Balançando na cadeira. E ele tá balançando na cadeira, sabe por quê, né? Porque essa foi não uma teoria, né? Mas essa é uma estratégia que eu uso para ser consistente. E que ele falou, cara, ninguém faz isso. Da onde você tirou isso? Eu falei, da minha cabeça de ovo. Entendeu? Ou seja, da minha experiência. O que é ser consistente no Instagram para você, Raia? Eu já fui da opinião que defendia muito que o conteúdo só tinha que ser postado, né? Até eu começar a entender o algoritmo. Porque, de fato, se você posta 3 vídeos em um dia, tem algumas pessoas que defendem isso. Faz diferença? Se forem conteúdos bons, a sua chance de viralizar, sim, aumenta. Porque eu ouvi ainda pouco isso agora. Falou, se você postar mais de um vídeo, o seu algoritmo cai. Tem muito mito nessa história, não tem? Eu já fiz de postar, por exemplo, um vídeo de manhã, e aí de noite eu postar outro vídeo, ou até mesmo de tarde, assim. E o segundo vídeo teve um engajamento super acima da média, né? Então, é muito mito mesmo. Na verdade, temos muitas pessoas ensinando sobre viralização na internet que, na verdade, não entendem sobre como viralizar, né? E eles só estão ali justamente fazendo isso que estamos falando aqui. Postando conteúdos todos os dias para tentar conseguir alguma coisa sem uma estratégia por trás. E não tem a estratégia por trás porque falta o branding. E o branding daquilo que a gente falou agora, de parar e pensar no negócio, não necessariamente contratar uma agência para fazer. Exatamente. Eu, já de testes do meu próprio perfil pessoal, eu te digo que realmente postar todos os dias, por exemplo, na última semana, eu fiz pouquíssimas postagens. Porque para mim já não é mais o meu foco, sabe? Eu não tenho que ter um post por dia mais. Se esse post não for realmente ser bom. Mas quem tá começando agora, você acha que essa constância de fazer post todos os dias faz toda a diferença? Sim, estar presente, sim. Principalmente nos stories, você consegue estar presente na rede social, mesmo sem estar descendo pro feed, né? Então eu acho que a constância em si, ela é você estar presente e estar aparecendo. Que não é visto, não é lembrado. Então, nos stories a gente consegue resolver esse problema. Agora, no feed, a pessoa tem que ter os produtos dela muito claros, porque, na verdade, ele funciona como um catálogo. No meu caso, como influencer, eu consigo postar conteúdos aleatórios que não sejam apenas publicidades. Porque até mesmo faz parte das narrativas que eu desenvolvo, entende? Mas quando você fala de uma pessoa que está fazendo para uma empresa, ela não precisa estar aparecendo todos os dias no feed se não for de uma forma consistente. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a essa questão da consistência, porque quando a gente fala, você tem que ser consistente, a pessoa de repente entra e ela posta qualquer coisa várias vezes por dia, só porque ela tem que estar ali, né? O que eu, Fernanda, chamo de consistência? É você ter, sabe feijão de caldo grosso? Sabe? Então, assim, pra mim, se você tem uma agência de viagem, o que eu faria? Eu pegaria Paris. Então, eu vou falar durante 30 dias sobre Paris. Aí eu vou falar como chegar em Paris, quais são as possibilidades que tem, quanto normalmente custa, Paris no inverno, Paris no verão, Paris em outra época, Paris em alta temporada, em baixa temporada, notícias de Paris, quais são os melhores lugares de Paris. Quer dizer, olha quanta coisa você tem para explorar sobre Paris, sobre diferentes pontos de vista e ainda o mesmo assunto. E aí, o que acontece quando as pessoas pensam em Paris, vão pensar em quem? Em você. Assim como no Júlio, a gente linkou lá. Por quê? Assiste. A gente via tanto Júlio, que quando fala o nome Júlio, você liga. Então, se você mergulha nesse tema, né? O seu tema geral, o quê? Viagens. Sim. Europa, por exemplo, que seja. Mas o seu subtema, esse mês é Paris. E ajuda você muito a criar conteúdo, não ajuda, Estevão? A gente usa isso, é assim que a gente trabalha. E economiza tempo, né, na verdade. Mas assim, quando a Fernanda veio com essa história da consistência, falando sobre o mesmo assunto, eu falei, porra, mas é o oposto do que a maioria dos cursos de social media fazem. Eu falei assim,
da onde você tirou isso? Aí eu falei, não, vou pra casa com isso pra tentar, né, digerir. Aí eu falei, pô, não é que faz sentido? Faz todo sentido, mas eu acho que as pessoas que pensam dessa forma, elas trazem uma herança lá de trás, quando a comunicação era só de um lado, em que, assim, na cabeça da pessoa, tudo que eu posto tá chegando pra todo mundo. Então, se eu falo 2 vezes sobre o mesmo assunto... Eu vou ser repetitivo. A pessoa vai falar, pô, esse cara é chato. Isso é muito importante o que você está falando, né? As pessoas acham que tudo que posta, todo mundo vai ver. Mas não vê. Quantas coisas você vê no feed? Eu, por exemplo, vejo a Brisa toda hora ali nos stories. Olha lá. Vem fazer um oi, Brisa, aqui, já que você chegou. Ó. Gente, aqui hoje a gente tá, né? Eu vejo a Brisa todos, olha lá, olha. Pronto. Olha lá. Cadê? Olha lá. Aí, ó. Na câmera do meio. Manda assistir de camarote, parabéns, viu? Então, assim, eu vejo Brisa todo dia nos stories, mas eu vejo super pouco que aparece do feed dela, porque não entrega, né? E a gente também não fica horas rodando, né? Mas é dessa comunicação em que eu não tinha opção de ver ou não ver. Tudo era entregue, que é como a TV funciona e tal. E aí, a partir do momento que você ficou 1 mês falando sobre aquilo, às vezes que aparecem pra mim, né, eu, enquanto consumidora, aparece sobre o mesmo tema. E aí me dá a impressão de que aquela pessoa que eu tô assistindo é especialista naquilo. Especialista não, autoridade. Autoridade, eu gosto de usar. Só pra ficar a marca da Fernanda, autoridade. Autoridade, né? Porque cria um senso de... Poxa, ela conhece muito sobre isso, né? Fer, eu acho que o conteúdo, ele acontece na vida real. Né? Eu sempre falo para algumas clientes, no seu dia a dia acontecem coisas que podem virar conteúdo. As coisas mais simples que sejam, que você pensa, nossa, eu tenho que contar isso para minha amiga. Ou então quando você vê uma amiga, você pensa, nossa, eu tenho que contar aquilo. Pode virar um conteúdo e as pessoas se interessam, as pessoas se importam com as coisas que você pode expor na internet. Que é treinar o olhar, né? É treinar o olhar. Então eu acho que a pessoa que está começando com um negócio, ela tem que focar mais em treinar esse olhar sobre o que pode virar conteúdo do que postar todos os dias conteúdo só para dizer que postou. Errado, né? Sim. Eu acho que são... A gente tem aí 2 tipos de pessoa, 2 tipos de perfis, né? Então, Sim. Eu acho que para alguém que tem um perfil como o seu, que vende uma... Não vou falar marca pessoal, mas que vende essa coisa mais da influência, Sim. do lifestyle, do dia a dia, vai. Agora, alguém que tem um negócio maior, mais sólido, por exemplo, né? Eu quero dizer um negócio físico, por exemplo, uma dentista, ou uma médica, ou uma mentora de negócios. O que eu ouvi muito falar? No story eu não tenho problema. O que essas mulheres falam, né? Essas pessoas. No story eu não tenho problema, porque ele fica 24 horas e sai. Sim. Mas por Reels eu tenho muita dificuldade de fazer. Por quê? E eu levantei essa fala, as pessoas elas não têm vergonha de falar no Instagram. Elas têm vergonha de passar vergonha. Sim. É diferente, são 2 coisas diferentes. Medo de flopar. Medo de flopar, vergonha de passar vergonha, Porque no feed sabe? tem curtida. É. Agora dá pra esconder, no caso, né? Mas é a sensação de, putz, eu vou colocar aqui e vai ficar. Tipo, E o que vamos vocês ver depois. fazem que se flopa? O vídeo? Cara, eu dou fim nele. Bom, é a vida real. Eu vou lá e arquivo ele. Eu deixo os meus que flopam. Sim, porque você flopa um só, colega. Vamos combinar, né? Não, Ela acha até bonito. Exclui, eu não vou falar nada. Não. Gente, é vida real aqui. Né? Mas voltando agora, né? Então eu acho que alguém que fala muito sobre lifestyle e tal, faz muito sentido isso que você tá falando. Sim. Agora, alguém que tem, por exemplo, um negócio de offline, ela precisa ter o conteúdo dela, do feed principalmente, voltado para isso. E a grande dificuldade da consistência é, ok, e o que eu vou postar? Eu vou falar sobre o quê? E é muito engraçado, isso é muito louco, porque na nossa cabeça, o que você falou, eu acho besteira isso, mas é super interessante para os outros. Sim. Né? Mas se você tem aquele 1 mês para falar sobre Paris, te obriga a ver pontos de vista diferentes para falar de Paris. Vou falar sobre aparelho de dente. Dentista. Sim. Então eu vou passar 1 mês falando sobre aparelho de dente. Então eu vou falar sobre a marca daquele Invisalign, vou falar sobre a outra, vou falar sobre coisas diferentes, mas todas elas ligadas a aparelho dentário. Não vou falar um dia sobre aparelho, um dia sobre clareamento dentário, um dia sobre...
Você entende? Então eu acho que pra quem tem um negócio físico... Peraí, esse conteúdo é gratuito, gente? Não pode. Tem que cobrar, não pode, peraí. Você não pode, tem que show ideia Quem ainda. tem... @fernandacastro.ei, tá tudo lá, né, gente? Então, assim, quem tem um negócio físico, eu acho muito interessante esse sistema de consistência, sabe? Sim. Porque daí você nem precisa ficar postando todo dia. Daí a gente cai naquela de que se você não tem uma recorrência, talvez você não viralize, né? Sim. Essa questão de viralizar por recorrência, eu acredito que essa é a que realmente pega, porque quando a gente some um pouco do Instagram, ele tem 2 lados. O primeiro, sumir do Instagram por 24 horas. Quando eu voltar, provavelmente meus stories vão lá em cima. Nossa, Mas o meu feed vai lá embaixo. Nossa, a hora que você Então some você um tem que dia do escolher story. qual que você quer. Nossa, ele você vai não pode que... ter os dois. E quando você posta no feed também o estático, ele tem muito mais distribuição de não seguidores do que seguidores, né? Sim. O estático Existe uma métrica que a gente precisa mais ou menos conhecer pra saber o que a gente quer, né? Sim. Eu acho que é muito importante as pessoas estarem sempre olhando o painelzinho profissional. Ele não tá lá só de enfeite. Lá você aprende muito dos seus conteúdos. E eu sempre falo também para focar nos detalhes do vídeo. Porque, por exemplo, pode ser que o seu vídeo está muito bom, mas o enquadramento da legenda não tá legal. E o enquadramento da legenda não estar legal vai fazer o seu vídeo flopar. Porque a pessoa não vai conseguir ler muito bem, ou a legenda ela não... Se ela vai ter contorno ou se ela não vai ter contorno. Ela às vezes está junto no que está escrito, né, na legenda. A gente tem isso se chama área útil do vídeo. Então, sempre focar em usar a área útil do vídeo. Porque, por exemplo, aqui no iPhone, a câmera fica na tela. Então, quando você está no Instagram, tem gente que coloca a legenda aqui. Pra mim já não aparece. A minha câmera tampa a legenda. Então é sempre tomar cuidado na parte que fica o coraçãozinho da curtida, na parte que fica o nome e a legenda do post em si, né? Então toda legenda que for no vídeo, ela tem que ficar ali no meio. E sempre procurar também usar referências. Copie conteúdos, consumam conteúdos para você saber qual legenda você vai escolher, qual fonte dessa legenda, qual cor você vai colocar, se ela vai ter contorno ou não, se ela vai ter aquele degradê de fundo. Isso é branding? E aí? O mestre do branding. Isso é branding também? Mas é muito pouco sobre branding. Isso é branding também? De repente você usar sempre uma mesma fonte, Não, óbvio que é. Sim. Tudo isso faz qualquer parte da coisa construção da sua marca. que cria, né? Tá. Gente, olha, vou falar uma coisa. Quantos sobraram aqui? A gente voltou, a gente nem pegou. A gente pegou o consistência, né? Sim. Olha, a gente tinha importância de legenda nos posts. Sim. Eu acho que a gente passou aqui, que a Raíssa falou. A gente tinha aqui identificação do nicho e público-alvo. Você vai chorar, Estevão? Tem que marcar outro dia, hein? Como assim? Olha, a gente vai ter que falar no Instagram. A gente pode depois fazer no Instagram, pode fazer vídeos, né? E soltar no TPM Business. Tá. Por que não ser refém do orgânico? Cara. E aí? A rainha do orgânico ali, ó, fugindo. Olha lá, ó. Né? Cadê? Esse daqui. Segmentação da audiência. Ainda falando de público. Como levar sua autoridade do off pro on. Esse daqui eu vou colar aqui. E fale comigo. Isso. Clica no link da bio. Clica no link da bio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se comprometer, tá? E a gente gravar algum conteúdo falando cada um desses aqui e a gente vai subir. Nos comentários, no Instagram. Sim, além desses aqui, né? Isso. Sim, além desses aqui, outros assuntos que vocês queiram saber sobre mídias, né? Então a gente tem aqui uma estrategista, a gente tem aqui alguém que tá, a Raíssa, que super antenada com tudo que acontece nas mídias sociais também, viralização, postagem, criação de personagem. A gente tem Estevão, que conhece muito sobre copy, que conhece sobre branding. Então as dúvidas que vocês tiverem, manda pra gente que a gente vai. Eu me comprometo da gente gravar esses que a gente não fez e as outras que vocês mandarem pra subir no... A gente pode subir aonde, Rafa? Pode subir no Shorts? Pode subir no Shorts ou no Instagram. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso melhor. Bota lá onde você quer que a gente coloca, porque aqui quem manda é a audiência e não é só aqui, né, gente? Vamos combinar? Né? Quando a gente tem um negócio, quem manda é a audiência. E o grande erro
dos negócios é o quê? A gente montar um negócio que a gente acha que é bom, porque a gente quer que seja assim. Pra mim, a empresa pra é mim, minha, eu fiz exatamente. mas daí ninguém quer comprar aquilo. Assim, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, eu falo, Instagram, empresa e filho, a gente não cria pra gente. A gente cria para o mundo. Porque qualquer uma dessas 3 opções, se a gente criar pra gente, vai dar erro. Vai dar alguma coisa errada no final das histórias, né? Enfim. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Tá uma delícia o assunto, tá uma delícia o papo. E no final das contas, não sabemos por que o céu é azul. E nem muito menos por que o vinho branco não é tinto. E nem se existe vida nos outros planetas. Mas aprendemos muito sobre gancho, branding. Falamos sobre N outras coisas. E as outras vão vir também. Meninos, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, Fer. É uma delícia, viu? E a gente vai ter mais possibilidades de bater esses papos. Fora daqui do TPM, a gente vai subir nas outras plataformas. Beijo, gente. A gente tá terminando aqui. Tô falando a câmera certa agora? Ah, meu Deus do céu. Estamos terminando a primeira temporada. A gente agradece imensamente. E eu queria pedir para vocês começarem a assistir desde lá do primeiro, sabe? Do primeiro episódio que a gente fez com a Bruna, né? Passamos pela Bruna, pela Tá, pelo Samuel, pela Lívia, Shelly, nossa, tanta gente, Érica, tanta gente legal que passou por aqui. Dá uma olhada, vê se evoluiu, manda sua dica pra mim também, porque pra mim, enquanto hostess, é super importante conhecer, saber o feedback de vocês, pra que cada vez eu possa entregar mais, porque é isso que o meu coração fala. Esse é o meu presente de diamante pra vocês. Um big beijo, vejo vocês na temporada 2. Tchau!